Vamos lá, Romanos 7. 7? 7. Vamos lá, gente. Glória a Deus, né, gente? Vamos... Cada um ler um verso, pode ser? Cada um ler um versículo? Vou começar do 1 aí, daí cada um vai lendo um versículo. Romanos 7, versículo 1. Vou ler aqui o versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morrerão para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei, está morto o pecado. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou... Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mas se eu faço o que não quero, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus por Jesus Cristo. É esse? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amém. Amém. Misericórdia. Não, amém. Que terminou o texto. Vamos orar, gente. Que depois de uma dessa, só a graça, né? Senhor Deus, obrigado por esse momento aqui com a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque aqui nos reunimos essa noite em torno da Tua palavra, Senhor. E nós cremos que essa palavra, ela foi inspirada pelo Senhor mesmo, Senhor. Usando vidas humanas para escrevê-la, mas ela veio do Senhor. Por isso que ela se mantém viva até hoje. Nós precisamos dessa mesma iluminação para entender ela, Senhor. E nós não queremos só entender o que está escrito, nós queremos, através das Escrituras, ouvir Tua voz, Senhor. Nós precisamos ouvir Tua voz, Senhor. E permitir que o Senhor nos transforme através dessa palavra e que ela seja avivada pelo Teu Espírito aqui essa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Vem com Tua graça, Jesus. Seja glorificado aqui através da Tua palavra, Senhor. Abre Tua palavra para nós. Abre o nosso coração para receber a Tua palavra. E que o Senhor seja glorificado através dessa igreja aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. De graça mesmo, né, irmão? Porque eu descobri agora que eu ia falando. Só a graça do Senhor. Irmãos, os irmãos têm lido, né? Um capítulo por semana, né? De Romanos. Então já vou entrar direto ao assunto aqui. Romanos 7. O 6 ele fala do novo nascimento, né? Acho que foi falado aqui, fala do novo nascimento. Ele fala a importância que o batismo tem mostrando esse novo nascimento, né? Da pessoa que nasceu de novo pela graça e pelo poder do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Amém? E ele mata mesmo o velho homem, ele mata o velho homem, não tem essa, não sei o que, eu não consigo, não, é uma morte do eu. E toda vez que ele está falando carne, aqui no capítulo 7, ele não está falando de carne e corpo, que a gente imagina a carne e o corpo. Não, carne ele está falando da natureza caída, pecaminosa sem Jesus. Né? Então ele está falando disso aqui. Paulo ele entra falando disso. Então ele está falando que no batismo, aquele velho homem, a carne, o homem carnal, morreu, gente. Não tem meio termo, ele morreu. E pelo poder da ressurreição, que ressuscitou Cristo dos mortos, ele nos ressuscitou como novas criaturas, novos homens, novas mulheres, homens e mulheres espirituais. E quando a gente fala espiritual, a gente, só para dar uma introdução, daí nós já entramos no texto aqui. Quando a gente fala de espiritual, a gente tem que quebrar um pouco aquela ideia grega que a gente aprendeu, porque todos nós pensamos em grego. Vocês sabem que a gente pensa em grego, né? Nossa forma de pensar é grega. Você não sabe disso, mas é assim que você pensa. Em grego, mas você pensa. Não adianta falar, eu não. Não, lógico que pensa em grego, pode ver. Não pensa. Não, nós pensamos em grego, gente. Nós pensamos em grego. Um exemplo disso, quando o Império Romano conquistou o mundo, naquela época, a época dos impérios, Daniel profetizou isso, né? Que viria impérios e tal. Quando o Império Romano conquistou o mundo, ele conquistou, certo? Qual que foi o império antes do Império Romano? Não, Império Grego. Império Grego. Império Grego. Era o Império Grego, era Alexandre o Grande. Aí chegou Roma e conquista o mundo do Império Grego. Só que Roma começou a escrever e falar
Em quê? Em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua universal, era como o inglês hoje. Era a forma de... Os romanos passaram a adorar os deuses greco-romanos. Eles ensinaram... Os gregos foram conquistados como império, mas nunca conquistaram a cultura grega. Pelo contrário, a cultura grega conquistou o mundo e conquista até hoje. Tanto é que você pensa em ciclos. Quando eu terminar esse ciclo, eu vou começar um novo ciclo na minha vida. Um hebreu nunca pensou assim. O hebreu, ele pensa em linha reta. Por isso que ele fala que não vai desviar nem pela direita e nem para a esquerda, porque ele está sempre em linha reta. O hebreu não pensa em ciclo. O grego pensa. Entendeu? É por isso que às vezes nós dá umas bugadas na Bíblia. Entendeu? Daí quando fala em homem espiritual, o que a gente pensa? Em fantasminha, em transcender, né? Em coisa invisível. Eu sou espiritual porque eu falo em língua, atravesso parede e voo. Não, não é isso. O homem espiritual é aquele homem ou mulher que foi nascido pelo poder do Espírito Santo e agora tem a mente de Cristo. O homem, né? O homem espiritual, quem que é o homem espiritual? Homem ou mulher espiritual? Quem que são esses? São aqueles que agora têm a humanidade de Cristo. O homem espiritual não é aquele que manda a tempestade se calar, mas o homem espiritual é aquele que tem fé para dormir no barco, porque sabe que a tempestade está no controle de Deus. Então o homem espiritual ele tem uma nova mentalidade, ele tem o entendimento renovado, né? Ele é transformado pelo entendimento renovado que ele tem. Esse é o homem espiritual. Então não é aquele que faz poder, solta magia, essas coisas, não. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo. O homem espiritual é aquele que sabe que pode pecar e tem força para falar, eu não quero. Isso é o homem espiritual. Né? O homem espiritual é assim, o negócio está aqui para fazer, mas eu tenho força para falar, eu não quero, eu não vou fazer. Porque antes a gente estava vendido para o pecado e nem força para fazer isso a gente tinha. Né? Mas dando essa introdução, vamos entrar no texto. Daí ele começa a usar isso para explicar melhor o que é a ilustração do casamento. Então ele começa a falar assim, não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei. E a lei aqui tem uma... É difícil a gente entender, porque não sabe se Paulo está falando da lei civil ou da lei de Moisés, a gente não sabe. Mas não tem esse problema, porque como a igreja de Roma era misturado judeu com gentil, isso deu muita treta, irmão. Isso era a maior treta que existia na época bíblica, era essa. Porque começou a nascer a igreja, e a igreja nasceu primeiro no meio dos judeus, porque o Messias veio dos judeus. Né? E os primeiros a se converterem foram judeus, e a igreja sai dos judeus. Então, só que agora a igreja não é só de judeus. Por isso que em Atos 15, você vai ver o concílio lá, falando que os gentios, estava rolando muita treta entre eles, porque a igreja agora não era só de judeus. Era judeu e gentil tudo misturado. Mas quando você mistura judeu e gentil, dá treta, porque cada um tem seus costumes, cada um tem sua alimentação, cada um tem seus dias sagrados, cada um tem... E agora Cristo veio e botou tudo na régua. Só que é fácil a gente falar isso, Cristo botou tudo na régua. Mas na prática é difícil, com nós hoje em dia é difícil. Com nós todo dia é difícil. Não tem mais essa, Cristo em nós somos novas criaturas, não tem mais essa de maluco ou não. É verdade, não tem. Mas quando vem para a prática, tem. É ou não é? Ou só lá em São Tomé que tem? Na prática tem. A gente entendeu que não tem mais, que em Cristo nós somos todos iguais. Mas quando vai conviver dia a dia, vem um monte de costume. Vem os costumes culturais, irmão. Vem os costumes culturais naturalmente. Entendeu? Naturalmente. E Cristo, ele sempre vai nos confrontar para colocar todo mundo na régua, irmão. Entendeu? Não há judeu, não há gentil, é Cristo em todos. Então ele usa o casamento aqui, que ele fala assim, olha, a gente pode usar a lei civil, mas a lei de Moisés também, porque como tem judeu e gentil, aqueles gentios conhecem a lei de Moisés. E ele começa a falar assim, vamos usar o exemplo do casamento. O homem, quando está casado com sua esposa, né, enquanto ele está vivo, ela está ligada a ele. Então aqui está falando de casamento, amém? Então não vem com esse papo que juntou, está casado, está de boa. Não, o casamento é bíblico. Né? O casamento é bíblico. Quem instituiu o casamento é os homens. Não é, foi Deus, na sua palavra. Então, por lei, o homem está ligado à sua esposa. De repente, o homem morre, né? Então aquela lei
aqui que ele fala, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele está vivo. Mas morto o marido, ela está livre da lei do casamento. É verdade, né? Tanto é que William Carey, foi William Carey, né? William Carey na Índia, ele conseguiu bater essa lei, porque ele foi para a Índia como missionário, William Carey, né? Conhecido como pai das missões modernas, ele foi para a Índia e tinha uma lei que quando a mulher ela morria, o marido morria, a mulher era cremada junto, né? E era cremada junto, ela não podia mais casar, ela era queimada junto, tinha que morrer junto, entendeu? E o William Carey estava ele tinha uma crise muito grande porque não estava convertendo muita gente, né? Ele estava lá pregando há muito tempo, perdeu mulher, perdeu filho e nada de gente converter. Casou de novo, né? Mas aí, e não estavam... Eu nem entrei nesse assunto aí, Lucas, eu nem entrei nessa deixa, entendeu? Mas ele não convertia e tal, só que ele começou a ter a graça de Deus de entrar nessas... Ele conseguiu mudar essa lei lá. Ele conseguiu abrir universidades lá. Né? Ele conseguiu fazer... Né? Oi? Depois. Não, depois. Mas antes disso, não. Mas depois ele conseguiu. Tanto é que ele é o pai das missões modernas. Mas ele abateu essa lei e a mulher não precisava mais ser queimada com o marido. E por quê? Porque ele sabia nas escrituras que, né, cara, morreu o marido ou morreu a mulher, sei lá, ambos estão livres da lei do casamento. Porque no casamento, se arrumar outro, é adultério, e adultério é pecado e ponto final em qualquer cultura, irmão. Não adianta. Em qualquer cultura, adultério é pecado. Né? Então, ele começa a usar isso para explicar esse lance do quê? Da lei. Da lei. E daí aqui a gente vai falar da lei, mesmo do Antigo Testamento, de Moisés. Que ele vai falar assim, ele começa a falar aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, ou seja, na nossa natureza antiga, caída, sem Cristo, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para dar frutos para a morte. Verso 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Entendeu? Porque na carta de Romanos, Paulo está tentando mostrar para aqueles irmãos que o simples fato de a gente saber o que está escrito e tentar fazer aquilo na força do braço não dá. Pelo contrário, a lei já não veio para isso. Para que a lei veio? A lei veio para mostrar que nós somos pecadores, que nós estamos fora da vontade de Deus. A lei veio para isso, né? Porque ele começa a explicar aqui, ó, que deixa eu achar o versículo que está aqui, o versículo 7 mesmo, que ele fala: o que diremos, pois? E a lei não, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Entendeu? Então a lei veio para isso, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, tipo assim, ó, eu tô roubando, eu tô cobiçando, tal. Uma que tem uma coisa em mim que incomoda quando faz essas coisas, né? Que Deus, assim, a gente pecou, a gente caiu, mas a gente não perdeu a semelhança. Sabiam disso, né? Por isso que toda vez que você vê um ser humano na rua, mesmo que ele não for convertido, ele ainda carrega a semelhança do nosso Deus. Ele carrega a semelhança, por isso que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com o que a gente faz contra o próximo. Porque ele carrega a semelhança ainda de Deus. Né? Ele está caído. Ele está caído, mas pode ver que quando ele faz alguma coisa errada, lá dentro, algo moral atiça ele falando que é errado. Mas a gente insiste, né? Mas atiça, isso é a semelhança ainda que carrega. Mas não vamos entrar muito nisso aqui. Daí ele fala da lei o seguinte: quando vem Deus e dá a lei do Antigo Testamento, ó, não cobiçarás. O que ele está falando ali, ó? Não cobiçarás. Se você fizer isso, isso é pecado. Só que quando fala não cobiçarás, parece que atiça mais a vontade de cobiçar. É aquela coisa do maluco que chega na cidade e tem uma placa na grama assim, ó, não pise na grama. Onde que o maluco vai manter a comarca dele?
Na grama, velho. Entendeu? Tá lá, não pise na grama. Ele monta ali. Lá em Santo Tomé tem um poste lá na esquina que tá assim, ó. Proibido a venda de qualquer produto nesse lugar. Onde a malucada fez a pedra? É embaixo dessa placa. Tá assim, ó. A placa é embaixo, a pedra lá. Entendeu? Não, dá para ler bem. Dá para ler bem. É. Não é muito pequeno. Olha, ó. Você tá vendo? É isso que é. Você tá vendo? A justificação? Entendeu? Mas é isso. Não pense em um elefante cor-de-rosa. Todo mundo já pensou. Pensou. Quando você joga uma coisa, você fala não, aqui, a pessoa já, a primeira coisa, faz isso. Psicológico e da nossa natureza, né? Caída. Nosso psicológico caído mesmo, né? Então a lei fala assim, a lei já veio para mostrar, não cobiçará, só que a lei veio para mostrar que nós, tipo, acendeu uma luz para mostrar quantos pecados nós carregamos. Então é por isso que a lei não pode salvar ninguém, e Paulo é muito claro nessa parte. Porque a lei não veio para salvar ninguém, a lei veio para trazer luz de como nós nos afastamos do nosso Deus. Daí a lei veio mostrar, cara, não cobiçarás, não matarás, não roubarás, não, um monte de coisa. Não é só os 10, são 613 mandamentos ali. Daí você vai tentar se colocar naqueles 613 ali, você vê que não dá, cara. Você vê que não, a gente descobre que nós somos totalmente ao contrário daquilo ali. Nós somos totalmente ao contrário daquilo ali, por natureza, porque a nossa natureza caiu. Entendeu? Então a lei, ela vem para trazer luz, tipo para falar assim, cara, se liga, você tá caído. A lei veio para fazer isso, você tá caído. E nós estávamos o quê? Escravos dessa lei. Porque não tinha como escapar. É tipo assim, ó, Deus deu a lei, não tem como fugir. Não tem como fugir, porque cada passo meu é uma atitude denunciada pela lei. E agora, o que eu faço? Entendeu? Esse é o desespero que Paulo quer trazer aqui. O que eu faço agora? Miserável homem que sou. Né? Miserável, ele fala, miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer, isso daí eu não faço. E o bem que eu sei que deve ser feito, ele está falando, o bem que eu sei que deve ser feito, isso daí eu não faço. Isso daí eu não faço. Entendeu? Tipo, com a mente eu sei. Com a mente eu sei da lei de Deus. Mas com o corpo eu faço outra coisa. Irmãos, e se trazer isso para nós, todos nós somos iguais. Todos nós, não adianta, qualquer um, cara. Você pode entrar para a religião, você pode passar da religião A para B. Entendeu? O seu corpo deseja aquilo que é contrário à lei do Senhor. O corpo deseja o que é contrário à lei do Senhor. É simples, cara. Então, ele usa a ilustração do casamento. Ele fala, olha, a gente estava sob essa lei, sabe? Embaixo dessa lei. E não que a lei de Deus acabou. Mas se você transgredisse essa lei, tem uma condenação. E como nenhum de nós conseguimos satisfazer essa lei, veio aquele em homem, em carne, que conseguiu satisfazer essa lei. Porque fala que nele não foi achado pecado. E quem que é ele? Jesus Cristo. Fala que ele cumpriu a lei. Porque a lei apontava para ele, ó, vai vir aquele que vai conseguir cumprir. Só que ele poderia viver a vida dele, cumpriu toda a lei e falou, não, que ser humano exemplar, porque ele veio como homem, que ser humano exemplar. Mas não foi só isso que ele fez, ele vem, cumpre a lei, não peca em nenhum ponto e ainda se entrega para ser morto como um sacrifício que a lei requeria. E como ele é um sacrifício sem mancha, sem mácula, sem pecado nenhum, Deus aceita o sacrifício dele. Só que ele fala, eu não fiz isso por mim, eu fiz isso por nós, por eles. O pecado que eles não podiam pagar, o preço que eles não podiam pagar, eu paguei por eles. Em favor deles. Né? Em favor deles. Isso, Maria. Em favor deles. Ele sabia que a gente não ia conseguir, irmãos. Então ele vai e se entrega em favor de nós. E Deus aceita o sacrifício, tanto é que ele ressuscita.
E pela ressurreição dele, ele faz uma promessa: eu vou ressuscitar, eu subirei ao Pai, eu rogarei ao Pai, e ele vai enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará com vocês até a consumação dos séculos. E esse Espírito da verdade é o Espírito que nos faz nascer de novo, e não mais agora tentar cumprir a lei que está escrito lá, mas a gente anda pelo Espírito, e o Espírito faz a gente cumprir a lei, não porque está escrito, mas porque ele nos dá um novo coração. E quando eu falo de novo coração, não é novo sentimento ou emoção, mas é um novo entendimento, novo pensamento, novo olhar sobre a vida, sobre as coisas, sobre o irmão, sobre tudo. Esse é o novo nascimento que fala em Romanos 6. E por isso que em Romanos 7 ele fala: eu não estou mais embaixo do jugo do pecado. Daí ele fala, o mandamento que era para a vida, ele está falando da lei, né? Que eu achei verso 10, que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Logo se tornou-se bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, tipo assim, é como ele estivesse falando assim, para Deus mostrar para você o quanto você é pecador, ele vai te dar a lei. Ele vai te mostrar assim, não faça isso, isso, e não é só não faça também, faça isso, isso e isso. Né? Faça isso. E de repente ele fala, agora você sabe de tudo isso, vai viver. E quando a gente vem para o prático, o que acontece, gente? Quando a gente vem para o prático, porque na teoria é bonito, na teoria o discurso é bonito, a pregação é bonita, é bonito falar disso, olha, Deus, né, nos deu uma lei, nos deu um modo de andar, é bonito, mas no prático, no dia a dia. Lógico. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando assim sobre o conceito de pecado, porque fala no 8 e no 11, né, no 8, mas o pecado aproveitando a ocasião, tipo, como se fosse alguém. Como se fosse alguém. Aí no 11, porque o pecado aproveitando a ocasião me enganou. Uhum. Isso mesmo. Ele está usando o pecado como se fosse alguém, um agente do mal. Uma persona do mal. Né? Ele está usando o pecado como se fosse uma pessoa mesmo. Tipo assim, o pecado usando o mandamento, aproveitando a ocasião. Entendeu? A ocasião de eu não... De eu ter vontade, só de falar assim, não roube, daí que me atiça de pegar. O pecado faz isso em nós, gente. Começou lá no Éden. Não coma. Né? Não toque, né? Não coma. Daí vem o mal e fala assim, olha, você não vai morrer, você só vai ser como Deus. Ué, entendeu? Não, aqui Paulo, não, ele não é, o pecado não é uma pessoa, nem um espírito, nem uma entidade. Aqui é uma figura que Paulo está usando o pecado como uma pessoa para poder trazer a explicação. Entendeu? O pecado ele não é um espírito, uma entidade, uma coisa, não. O pecado é simplesmente o ato de nós transgredirmos a lei do Senhor. Isso é pecado. Só a desobediência. A transgressão da lei do Senhor é pecado, né? Muitos usaram aquele termo errar o alvo, né? Mas é a transgressão da lei do Senhor. Isso é pecado. Tudo que Deus falou não e você fala sim é pecado, né? Então, tipo assim, só para terminar. Então, Paulo, para explicar isso, ele traz o pecado como uma pessoa. Essa pessoa oportunista chegou em você, aproveitou da lei de Deus. Quem que fez isso? A serpente lá no Éden, gente. A serpente, aproveitando da ocasião do mandamento do Senhor, fez Adão e Eva fazerem ao contrário do que Deus mandou. E a atitude de Adão e Eva fazer o contrário do que Deus mandou, isso se chama pecado. Quem que aproveitou? Transgressão. Quem que aproveitou? O mal. Entendeu? Então o pecado faz a mesma coisa com a gente.
né? Ele usando essa figura. Fala, irmão. Você começou a falar o que eu ia te perguntar. Essa questão do pecado, todo esse mal veio de Satanás? Injetou em nós esse mal? É tipo assim, eu gosto de usar uma ilustração legal, né, cara? Entendi, eu gosto de usar uma ilustração legal, assim. Satanás não se manifestou ali como uma serpente no Jardim do Éden? Né? A serpente, quando ela pica, o que acontece? Por que o ser humano morre? Porque o veneno fica só no lugar ou corre em todo? O veneno espalha no sangue todo daquela. A pessoa fica contaminada pelo veneno. Foi isso que aconteceu com nós. A serpente, o diabo, não é um anjo caído? Quando ele nos atinge, quando a gente faz a vontade dele, a queda dele passa a circular em todo o nosso sangue. É por isso que nós somos caídos, e quem nasce de nós é caído, e quem nasce de nós é caído, e quem vai nascendo caído. Graças a Deus que quando a gente nasce de novo, a gente recebe uma transfusão de sangue espiritual. Por isso que pelo sangue de Cristo nós somos lavados, porque esse sangue contaminado sai e começa a rodar nas nossas veias um sangue santo, que é de Jesus. Amém, irmãos? Filhos de Deus, porque nós temos o sangue dele. Nós temos o sangue dele, do Pai, né? Então esse sangue contaminado, né? Fala que o Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones, ele teve que fazer 3 vezes trocar todo o sangue do corpo dele. 3 vezes. Isso é só para quem tem dinheiro, né? Só para quem tem dinheiro. Né? Ele trocou 3 vezes. Influência. Ele trocou 3 vezes todo o sangue do corpo dele por causa do vício em heroína. Por isso que ele chegou agora na idade que ele chegou. Porque do jeito que ele usava heroína, ele nunca ia chegar na idade que ele chegou. Mas ele fez 3 vezes uma transfusão de sangue total do corpo dele. E daí ele chegou onde ele chegou. Espiritualmente falando, aconteceu a mesma coisa com todos nós que aceitamos Jesus e nascemos de novo. O nosso sangue contaminado foi tirado e foi colocado em nós agora o sangue que vem do nosso papai. Entendeu? Sangue solto, santo. Puríssimo, puro. Não tem contaminação nenhuma. Amém? Porque nós ainda estamos habitando nesse corpinho lindo aqui. Nesse corpinho lindo aqui. Porque quando Jesus voltar e te der um novo corpo, já era. Nem isso a gente tem mais. Né? Nós estamos nesse corpo aqui, então o que acontece? O corpo sente vontade, sensações. A nossa alma já viveu muita coisa, experimentou muita coisa e ela ainda grita. Só que aqui existe uma coisa maravilhosa, que ele fala que nós não estamos vendidos debaixo da escravidão mais do pecado. Não estamos mais. Não tem desculpa. Então, por exemplo, meu corpo está pedindo, minha alma está clamando, mas Jesus te libertou. Você não é mais escravo desse pecado. Ele te libertou. Mas minha alma está pedindo, mas se você orar, se você jejuar, se você resistir, lutar, perseverar, né? Se você parar de lutar com as armas carnais desse mundo e saber que nossas armas são poderosas em Deus, para levar todo pensamento cativo à vontade de Deus. Se você entender isso, você não vai fazer mais. Não vai, irmão. Nosso pecado tem que ser um acidente de percurso, não um plano. Você está andando e de repente, pô, Senhor, me perdoa, volta lá, clama, pede perdão e tal. Acidente de percurso. Agora, pecado planejado é iniquidade. Iniquidade nos separa da presença de Deus. Daí é outra história. É outro grau. Pecado planejado, aí não... Não é da F do cão mesmo, né? Por quê? Gente, pelo amor de Deus. 1 João fala o seguinte: aqueles que nasceram do Senhor não pecam. Mas se pecarem, temos um advogado junto ao Pai. Mas ele está afirmando que não peca. Não peca. Então o que ele está falando nesse não peca? Não vive mais na prática do pecado, consciente. O salmista, ele ora assim: Senhor, perdoa
os meus pecados inconscientes e me livra daqueles que cometo conscientemente. Entendeu? Então a gente tem que ter uma dependência do Senhor todo dia. Totalmente dependente dele. Toda vez que você tenta fazer com a força do seu braço, irmãos, dá ruim, dá ruim. Agora, é só a gente entender que a gente estava vendido para um senhor. Vocês lembram em Gênesis, quando José foi vendido? José não foi vendido pelos irmãos? Ali ele começou a fazer, ele era escravo do povo egípcio. Ele tinha um senhor, e ele tratava, mesmo ele sendo crente, que José era crente, meu irmão. Aquele bichinho era crente, José era crente, saiu correndo da mulher lá, entendeu? Ficou na cadeia, suportou tudo que suportou, e aquele bichinho era crente. Mesmo ele sendo crente, ele chamava o dono dele, egípcio, de senhor. Porque ele foi vendido para aquele senhor, certo? E nós fomos vendidos para o pecado. Está falando aqui, nós lemos isso aqui. Nós somos vendidos para o pecado. Quando nós fomos vendidos pelo pecado, o pecado é o nosso Senhor, irmãos. Você pode fazer boa ação, você pode fazer boa obra, você pode fazer tudo. Pode até... Eu falei que eu ia ser mais leve, mas eu estava aqui falando para mim mesmo. Pode até ser crente. Mas assim, ó, você pode fazer o que for da sua vida. Se o pecado for seu Senhor, você é escravo dele, não tem como você se libertar. Por isso que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, porque ele vem para nos salvar. Salvar do quê? Do senhorio do pecado. E se ele nos salva, e ele se torna o nosso Senhor, o que ele está falando? Eu tenho agora o dinheiro para resgatar tudo esses daí para mim. E não foi com prata ou ouro, mas foi com o seu precioso sangue que ele nos comprou. Então quem que é nosso Senhor agora? Cristo. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós, irmãos. Não tem mais. Toda vez que você pecar e vir com uma desculpa esfarrapada aqui falando por São, ou por Lucas, para Maria, ai, pequei porque não dava. Não dava sim. Você foi porque você quis. Se você nasceu de novo. É porque você quis, você planejou, você ficou olhando lá, sabe igual Davi? Olha a Betseba lá, olha a Betseba lá, sabe? Em vez de ir para a guerra, ficou olhando a Betseba lá, olhando, olhando. Chegou uma hora que ele foi. Entendeu? Se ficar olhando muito, ficar planejando muito, pensando... Irmãos, começou o pensamento, eu estava falando isso com o Alan mais cedo, o Tiago fala isso, que começa no pensamento, você não pode deixar descer para o seu coração. Porque se descer para o coração... Oi? Senão vai parir o pecado, que fala isso. Não pode, se descer para o coração, você vai dar vida ao seu pecado. Então, no pensamento, começa no pensamento de todos nós. Não tem um aqui que não comece no pensamento. Às vezes você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho dela. Aí que... Ó, boa, hein, né? Você viu. Isso aqui, é disso aí. Não, é isso mesmo. Sai fora. Entendeu? Que é bom, louvável, agradável a Deus. Entendeu? Então, o pensamento começa em todos nós. Mas, ó, começou o pensamento. Você tem joelho para dobrar, para orar. Entendeu? Você tem perna para correr. Você tem olho para fechar. Entendeu? Você tem, e ó, você tem uma das coisas mais preciosas que se tem nessa terra. Você tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar. Para te ajudar, cara. Entendeu? E quando você está vendo que o negócio não está dando conta, você tem uma outra coisa riquíssima que o mundo não tem. Um negócio chamado igreja. A gente tem que, cara, entender o que é igreja. Igreja não é instituição que você vai uma vez por semana. A igreja é embaixada do reino dos céus aqui nessa terra. A igreja ela tem autoridade de ligar e desligar, porque Deus deu essa autoridade para a igreja. Se o Senhor tem plantado aqui uma igreja, nós temos que entender o que é igreja. É que daí eu já vou sair do assunto, né? Mas é que lá nós estamos em Atos, daí eu estou bem nessa... Igreja é uma das coisas mais valorosas que você pode fazer parte nesse mundo aqui, ó. Porque se você não der valor para a igreja local que você faz parte, não tem nem o que você fazer no céu.
Não tem o que se fazer no céu. Não tem. Igreja. Ah, mas eu tenho que congregar? Pergunta para Jesus. Vamos para a última parte aqui, gente. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por muitos anos, antes de ir para o versículo final, para nós fechar aqui, por muitos anos na minha vida, eu li esse versículo e usei ele como desculpa, muleta, para mim errar. Eu falo assim, miserável homem que sou. Sabe? Miserável. Não, deixa eu andar. Miserável homem que sou. Porque, sabe, pastor, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, porque o pecado que habita em mim batalha. E quando eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo por causa que o pecado que habita em mim batalha, e por isso que eu faço esse mal, pastor. Você viu porque eu faço esse mal por causa disso? E isso é bíblico, tá aqui, Eu nem tenho culpa, a culpa não é minha não. Eu peco e a culpa é desse pecado que está em mim, não é minha. Daí você vai olhar com aquele olhar pastoral para ver, né? Que estranho. Jesus olhando lá de cima assim. Né? E daí você pega a Bíblia e fala, está escrito, Paulo também passava isso. Deixa eu te falar uma coisa, se Paulo passasse isso, ele estava contradizendo o que ele diz na própria carta. Porque ele fala que se nós nascemos de novo, nós não estamos debaixo do jugo do pecado. Ele fala que se nós nascemos de novo, pelo Espírito nós vencemos a carne. Então, se ele estava passando isso, ele estava contradizendo o que ele próprio escreveu. O que ele está falando, então, miserável homem que eu sou, porque esse pecado tem mais força que eu e faz eu fazer tudo o que é errado? Ele está falando do homem carnal, gente. Ele está falando quem ele era antes de nascer de novo. Porque eu tinha a lei, Paulo tinha mesmo, ele foi treinado com Gamaliel. Cara, eu ganhei esses dias um presente que me fez até quase chorar. Eu ganhei o coisa lá do Flávio Josefo, a História dos Hebreus, de presente. É um livro desse grossura aqui, né? É lógico, eu não vou ler tudo, mas eu vou dar umas folhadas. Mas, se der tempo, eu vou. Mas eu vou folheando. Cara, aquele livro lá, um cara como Paulo sabia de cor e salteado. História dos Hebreus. O cara foi treinado por um dos maiores, Gamaliel. Ele foi um dos maiores top dos top de Israel. Foi Gamaliel, Nicodemos, esses caras eram os tops, né, dos rabinos. E Paulo foi treinado por aquele cara. Então Paulo tinha na mente a lei de Deus. Ele tinha na mente. Ele sabia o que era certo. Mas um dia Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O que é o aguilhão? É aquela lei que ele tinha na mente, mas ele sabe que no coração ele não conseguia fazer. E assim somos nós. Paulo tinha na mente, ele está falando dele. Na minha mente eu tenho a lei de Deus e eu sei que é boa, mas meus membros vai porque é ruim, cara. Meus membros desejam o que é ruim. Miserável homem que sou, quem vai me livrar
do corpo, dessa morte, desse corpo morto já. Está morto, porque está dominado pelo pecado, está morto. Daí ele vem com a esperança, no verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um brado de esperança, né, Maria? Ele dá um brado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por que ele dá graças a Deus por Jesus Cristo? Porque em Jesus, ele não é mais esse homem que entende, mas não faz. Em Jesus, ele é transformado pela renovação do próprio entendimento dele, que ele vai escrever no capítulo 12. Portanto, irmãos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A carta de Romanos, ela divide do 1 ao 11, é puramente teórico. Do 12 até o 16 é totalmente prática. E todas as cartas de Paulo são assim. Primeiro ele ensina, depois ele fala, agora vamos pôr em prática. E Romanos, quando ele está falando, portanto, sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, ele está falando assim, ó, tudo que eu falei até agora, é hora de agir. É hora de botar em prática. Então ele não é mais aquele homem que entende e não consegue fazer. E do mesmo jeito que Paulo não é aquele homem que entende e não consegue fazer, nós todos não somos mais esses homens e mulheres que entendem e não conseguem fazer. Nós não somos. Sabe por quê? Porque nós damos graças a Deus por Cristo Jesus. E é Cristo Jesus que vai nos capacitar a viver essa palavra aqui, a encarnar essa palavra. Lá em São Tomé nós estamos falando de Atos dos Apóstolos. E eu estava falando para os irmãos que Bíblia é livro de crente. Gente. Bíblia é um livro que foi escrito para crente ler. Para quem nasceu de novo ler. A gente acha que a Bíblia é para quem não nascer de novo ler e tentar fazer... Não, a Bíblia é para crente. A Bíblia que o mundo lê, somos nós. O crente lê essa Bíblia e o mundo lê essa Bíblia aqui, ó. Sempre saiba disso, porque essa Bíblia vai transformar esse ser numa carta viva para o mundo ler. O mundo não entende o que está escrito aqui. Não adianta cobrar, cara. Se isso daqui é revelado pelo Espírito, como você vai cobrar? Não adianta cobrar. Mas quem nasceu de novo aqui entende. Só que o mundo não entende esse aqui, mas o mundo entende a sua vida. O mundo entende o maluco que você é na pedra, o mundo entende o maluco que você é, sei lá onde você quer que você seja. O mundo entende. O mundo entende quando um maluco nasceu de novo. Ele olha e fala, cara, aqueles... Tanto é que esses dias foi lá, São Tomé tá enchendo de maluco, né? Tô até avisando a galera aqui. Gente, tá enchendo. Porque vai ter um festival esse fim de semana. Tá lotado, tá disputando que vai ter mais turista ou mais maluco. Ninguém sabe o resultado final disso, né? Tá surgindo das pedras, assim. A base já encheu e tá tudo assim. E surgiu um maluco lá no calçadão, onde expõe a galera. E ele, primeiro dia, ele expôs de boa. Ficou tranquilo lá. No segundo dia ele ficou meio de virote, né? Ele chegou lá e falou assim, eu vim te resgatar. Falou para um outro brother que estava lá. Eu vim te tirar daqui, porque nesse lugar aqui, ó, esses caras aqui, ó, aqui é o lugar dos que não faz nada, não usa nada. Esses caras tudo, olha aqui, ó, tá louco, e se vocês quiserem cair para dentro, pode cair, e tal. E os malucos, né, tudo olhando, né, irmão? Um foi até lá me perguntar, pô, o cara tá chamando nós lá pra pancada. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que eu vou voltar atrás do meu pano, mas baixa a cabeça e continuar trampando. Falei, pronto, velho. Lá ficou conhecida como a pedra dos que não faz nada. Porque tem uns crentes ali dando testemunho da transformação. Tem uma pedra de gente morta. Gente morta, Maria. Assim, tem a feira, né? Mas a nova pedra do calçadão que tá cheia já tem uns 3, 4 ali que já não concorda mais com aquele auê e a galera tenta e não dá. E nós já estamos chegando no lugar novo da madrugada também. Tá indo por poucos. Mas, olha, gente, só terminar com isso daqui, ó. Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, para a gente poder ser uma carta lida para aqueles que não conhecem Jesus.
Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Ele nos libertará. A gente mesmo não. Amém. É isso. Amém. Orar. Amém. 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 Oremos ao Senhor, então, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa, Senhor. Porque todos nós éramos e sem o Senhor continuamos sendo esse homem miserável, Senhor, que acha que tem tanta coisa, mas na verdade é pobre, cego, nu. Não tem nada, Senhor, não tem nada, Senhor. E todas as vezes na nossa vida que nós lutamos contra aquilo que é errado de se fazer, a gente sempre se viu fazendo de novo, Senhor. A gente nunca teve força de se autolibertar, Senhor. A gente às vezes conseguiu parar de beber ou parar de usar alguma droga, mas a gente nunca conseguiu se libertar daquela angústia do coração, daquele, sabe, daquilo que nos prende lá dentro, Pai. E tem hora que a gente quer sair correndo. Ô Senhor, a gente até saiu aí para a rua, a gente saiu viajar para tentar fugir até disso, Senhor. E a gente se deparou que a gente não conseguia fugir da gente mesmo, Senhor. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Em um dia, o Senhor se revelou na nossa vida, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia permitiu a gente ouvir o Teu Evangelho. E através dessas palavras, Senhor, nós fomos salvos, porque através dessas palavras o Senhor despertou fé em nós. Porque nem a fé a gente tinha, foi um dom dado pelo Senhor. E a gente creu no Senhor porque o Senhor nos permitiu a gente crer no Senhor. E o Senhor se revelou para nós, Pai. E o Senhor nos convenceu. E o Senhor nos levou ao arrependimento. E pelo Teu poder, nós nascemos de novo. E hoje nós não temos mais o pecado como Senhor. Nós não temos nenhuma ideologia como Senhor. Nós não temos nada nesse mundo como Senhor. Mas nós confessamos aqui esta noite que o único Senhor das nossas vidas é o Senhor Jesus. Então continua pastoreando a nossa vida, continua sendo o Senhor das nossas vidas, continua conduzindo o nosso caminho. Senhor Espírito Santo, continua revelando em nosso coração a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor não quer de nós. Continua avivando a Tua palavra dentro de nós. Continua nos ajuntando para esse aprisco chamado igreja, o qual o Senhor é o bom pastor, porque o Senhor não nos leva para outro lugar, o Senhor nos traz para a Tua igreja. Ô Senhor, continua fazendo essa obra maravilhosa, Senhor, porque se nós confessamos o Senhor, mas não viemos para a Tua igreja, nós não estamos confessando o Senhor de nosso coração, Senhor. Porque se nós cremos realmente no Senhor, a primeira coisa que o Teu Espírito faz é nos levar para a Tua igreja, Senhor. Então continua se reunindo a Tua igreja neste lugar. Continua reunindo a Tua igreja em todos os lugares dessa terra. Porque quando o Senhor voltar, que eu creio que está próximo, o Senhor vem para buscar a Tua igreja, Pai. A Tua igreja. Eu oro aqui, Senhor, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a submeter ao Teu senhorio, Pai. Nos ajuda a se submeter ao Teu senhorio, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira de nós esse coração rebelde. Tira de nós esse coração teimoso, Senhor. Tira de nós, Pai, quando a gente insiste em fazer aquilo do qual nós já somos libertos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Mas que aqui seja firmada uma comunidade de discípulos, Pai. Obedientes ao Senhor. Não porque tem que obedecer, mas porque tem prazer em obedecer ao Senhor. Faz essa obra em nossas vidas, Pai. Nós te pedimos para que o Seu nome seja glorificado neste lugar aqui, até todas essas estradas que o Senhor tem para nos levar aí, para a glória de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.